Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, bem-vindas ao terceiro episódio da série Hot Flash News da rubrica Sanity Fair. Volto a lembrar che questa serie, Hot Flash News, è una serie dedicata a un artigo que saiu em 2025 sobre o papel da medicina do estilo de vida, sobre as intervenções não farmacológicas e o estilo de vida na gestão das queixas da menopausa. E nesse terceiro episódio eu faço uma síntese, sintetizamos um pouco os pilares, os últimos 4 pilares, porque esse artigo refere-se a 6 pilares de lifestyle medicine, de medicina do estilo de vida. O primeiro é a nutrição, e claramente dedicamos um episódio inteiro a este. O segundo é o exercício físico, e também dedicamos um episódio inteiro a este. E depois vem outros 4 pilares. E esses 4 pilares decidi pô-los todos juntos porque acredito que são basicamente todos relacionados com a mesma coisa, que é a saúde, digamos, o bem-estar emocional. Ou seja, temos claramente a saúde mental, o bem-estar emocional, o bem-estar mental, o evitar sostanças tóxicas, mas basicamente no artigo refere-se a álcool e tabaco. Um sono reparador, e sobre isto temos muito a dizer, e relacionamentos saudáveis, portanto, uma base afetiva estável e com muita qualidade. Ok, portanto, vamos começar pelo primeiro pilar, o pilar do bem-estar mental. Ok, recentemente fiz uma formação bastante interessante, que supostamente era para psicólogos, mas consegui entrar, que era sobre a saúde mental na menopausa. E foi bastante interessante confirmar essas ideias que eu tinha sobre o fato que na menopausa temos causas de stress significativas e que não têm só a ver com o panorama hormonal. É claro que o panorama hormonal contribui, mas não é só isto. Antes, pelo contrário, temos questões físicas que às vezes podem estar a atrapalhar o descanso físico, podem estar a atrapalhar durante as atividades do dia a dia, nomeadamente as mulheres que têm calores ou que sofrem de insônia, mas são muito também o peso das circunstâncias pessoais. Nós somos uma geração chamada geração sandwich, de alguma forma, ou seja, uma geração que cuida das anteriores, portanto, muitas vezes de pais idosos ou outros familiares idosos e crianças, e como houve nos últimos tempos, houve cada vez mais uma tendência a ter filhos em idades mais avançadas, e não tanto na década dos 20, mas mais a puxar para o fim da década dos 30, pode acontecer que o processo de perimenopausa coincida com pós-partos. A mim me aconteceu, por exemplo, isto, e tenho imensas clientes que têm a mesma situação, se não com pós-partos, pelo menos com crianças em idade escolar para gerir. E, portanto, estar no meio, e tipicamente somos nós, somos as mulheres as que tomam mais esse cuidado, que são carregadas com essas responsabilidades, a qual temos que somar toda a questão laboral. Nesse curso de saúde mental na menopausa, frisavam também as dificuldades que as mulheres, sobretudo aquelas mais sintomáticas, aquelas com manifestações mais evidentes, tipo os calores, os afrontamentos, sofrem verdadeiras discriminações no local de trabalho, ou pelo menos elas sentem imensa pressão psicológica.
e portanto sentem que essa eficiência está afetada por causa da falta de sono ou do esquecimento, da maior tendência em ter uma memória fraca durante a transição, etc. E, portanto, toda essa pressão laboral existe e tudo isso existe num contexto social de idadismo de gênero, portanto, de discriminação com base na idade, estereótipos negativos sobre a menopausa, preocupações, portanto, com o aspecto físico, que se somam a todas as outras preocupações e não esquecer, no fundo, que a transição para a menopausa é uma crise global, é uma crise que afeta o plano físico, o plano mental, o plano espiritual, é uma mudança e, como tal, quando não é abraçada como algo esperável e normal da vida, e infelizmente acontece muito essa negação, essa recusa psicológica, então temos maiores conflitos internos e ainda mais stress. Ok, que recursos então temos? Recursos não farmacológicos, obviamente. Acompanhamento psicológico em primeiro lugar, claramente há diferentes tipos de terapia. Nesse artigo científico fala-se imenso da terapia cognitivo-comportamental, da qual vamos falar também mais tarde, para falar do sono. Mas obviamente existem muitas outras abordagens psicológicas dentro do mundo da psicologia, muitas outras, mais somática, mais cognitivas, mais profundas, menos profundas, e depois existe todo o panorama das terapias mais ou menos alternativas e que, desde que sejam úteis para nós, podem ser um recurso importante. O que interessa é não estarmos sozinhas. Depois o outro recurso, grande recurso, são as várias técnicas de mindfulness ou de meditação, para assim chamá-las, que se podem juntar a técnicas de respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, são todas técnicas, coisas que se podem aprender e aplicar. O exercício físico, claramente, também é importantíssimo. Realizar exercício físico é uma estratégia absolutamente fundamental para ganhar bem-estar mental e emocional. E depois há uma parte minha que eu vou incidir um bocadinho, são suplementos e plantas medicinais, e falaremos delas mais na parte do sono. Mas, por exemplo, para a ansiedade, podemos falar de passiflora, podemos falar de lavanda, de hipericão, se não tivermos a tomar outras medicações ou adaptogênicos, e falaremos um bocadinho mais no fim. Evitar sostanze nocivas, non mi vou estender muito sobre isto, é bastante óbvio, intuitivo que fumar prejudica e o álcool também prejudica, mas é sempre bom fazer um bocadinho de educação, porque sobretudo sobre álcool às vezes persistem alguns mal-entendidos. O tabaco tem mesmo um impacto sobre a idade em que entramos na menopausa. Mulheres fumadoras tendem a entrar na menopausa mais cedo, portanto há mais risco de menopausa precoce também. E claramente tem uma série de recaídas negativas sobre a saúde que se exacerbam na menopausa, portanto, mais mal-estar se houver sintomas vasomotores, mais problemas metabólicos, mais problemas cardiovasculares e, obviamente, respiratórios. Mas o álcool também. O álcool, ainda persiste a ideia de que o copinho de vinho tinto é saudável, faz bem ao coração e tudo isso, e inclusivamente há profissionais de saúde que ainda vendem essa ideia que está totalmente ultrapassada. Para já tem um impacto super negativo nos sintomas vasomotores, famosos calores e afrontamentos. Mas piora também qualquer parâmetro de saúde, desde a saúde cognitiva, portanto aumenta com consumo regular, não precisamos ser alcoólicas, mas qualquer consumo regular de álcool piora o nosso pronóstico em termos de saúde cognitiva, portanto o risco de demência aumenta riscos diminui a densidade mineral óssea, portanto aumenta o risco de osteoporose, piora a saúde cardiovascular
Isso é evidente e aumenta a mortalidade por todas as causas. Portanto, esse copinho de vinho que faz tanto bem, não faz bem. Uma coisa é ter um comportamento normal e consumir álcool de forma social, ocasionalmente. Outra coisa é ter aquele hábito que algumas mulheres têm de ter o copinho de vinho à mesa à noite para relaxar ou a cervejola. Isso é um hábito que deve e pode e deve ser revisto. Ainda por cima, álcool também aumenta o risco de cancro de mama, portanto, é para ter muita atenção a isso. É claro que aqui não me estendo muito porque são coisas óbvias, que quer dizer, não é preciso estar aqui a bater muito sobre isso. O sono reparador é essencial, é fundamental. E temos que falar em qualidade do sono, e não tanto em quantidade. Portanto, definir primeiro o que é um sono reparador, e já vamos ver essas questões todas. O sono reparador é o sono que nos deixa frescas e descansadas e capazes de funcionar sem grandes esforços no dia a seguir. Ehm, e temos muitos mitos e muitos preconceitos sobre o que deve ser esse sono, sobre a quantidade, temos mitos sobre os despertares noturnos, etc. A maioria das mulheres que transitam ou que estão em transição para a menopausa sofrem distúrbios, sofrem com o sono, a qualidade e a quantidade do sono, porque a diminuição de progesterona primeiro e depois de estrogênios afeta a regulação do ritmo circadiano, a regulação da temperatura e, portanto, também a parte dos calores, que por sua vez podem ter um impacto no sono. Tem impatto no umore e na ansiedade e che portanto tem uma recaída importante no sono. E no fundo é como se estivéssemos a viver perpetuamente uma crise de abstinência de substâncias às quais estávamos acostumadas, mas que nós produzíamos e que de repente não, gradualmente vêm a faltar, mas não deixam de estar a gerar uma espécie de crise de abstinência, como se fosse uma droga que deixamos de tomar. Um sono não reparador tem impatto sobre a saúde cognitiva, portanto, brain fog, nevoeiro mental, não é? E memória fraquíssima, que por sua vez, ou seja, que já é favorecida por um panorama hormonal, independentemente do sono, mas é transitório também, depois tende a melhorar. Tem um impacto negativo sobre a saúde mental e é bidirecional, ou seja, a insônia fomenta a ansiedade fomenta a insônia, porque às tantas entramos em discursos de stress sobre o dormir, não? E o fato de dormir mal também fomenta a ansiedade. Mas, surpreendentemente, o sono também tem impatto sobre a saúde óssea diretamente. Falta de sono ou má qualidade de sono incide negativamente na saúde, na densidade mineral óssea, aumenta o risco de quedas e de fraturas, e tem também, obviamente, um impatto super negativo no metabolismo, portanto, na saúde metabólica, ou seja, aumenta a tendência, que já é nossa na menopausa, na perimenopausa, a resistência insulínica, aumenta a tendência à adiposidade central, ou seja, gordura visceral, ou seja, barriguinha. Aumenta o risco de síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, etc, etc. Portanto, o sono tem impatto sobre tudo isso e também sobre a saúde cardiovascular. Recursos não farmacológicos, mais uma vez, CBTI, ou seja, terapia cognitivo-comportamental para a insônia, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. Ou seja, e agora vamos ver um bocado sobre isto, o que é que há para dizer sobre isto. Igiene do sono, que é algo que tento sempre focar bastante nas consultas. Não é tipo a solução, mas ajuda bastante
digamos, a enquadrar, os problemas de sono e, agora vamos aprofundar, por exemplo, no próximo no encontro que realizaremos no Zoom, no grupo das mulheres que se inscreveram no programa Os Anos da Transição, portanto, esse programa de acompanhamento em consultas e com vários recursos na menopausa, temos esse encontro em que aprofundamos um aspecto concreto da higiene do sono, que é perceber um caso como a cronobiologia afeta a nossa saúde, portanto, não é só o sono, é também, portanto, regular o ritmo circadiano afeta toda a saúde, inclusivamente a saúde metabólica, e de uma forma, sim, muito, muito impactante. Eu depois vou falar um bocadinho de suplementos e do fato que, pronto, crononutrição, que é uma forma muito pomposa de dizer janta cedo, muito pomposo dizer crononutrição, mas é basicamente isso, ou seja, essa questão do jejum intermitente, as pessoas saltam o pequeno almoço, depois comem tudo mais tarde, depois acabam por jantar tardíssimo, depois vão dormir com digestões em curso, óbvio que isso tem um impatto negativo no metabolismo e claramente também no sonno, e é ridicolo, ou seja, essa ideia do jejum intermitente deveria acabar já de vez. Crononutrição significa sincronizar a alimentação com o ritmo circadiano, portanto, no inverno, especialmente no inverno, temos que terminar o dia alimentar, temos que terminar as ingestões de comida às 7, 7 e meia da tarde, ponto. Não existe essa coisa de jantar às 9, 9 e meia, 10 e depois ir dormir. Bom, ok, vamos a encarar um bocadinho, ponto por ponto, o que é, portanto, essa terapia cognitivo-comportamental para a insônia. É um complexo de recomendações e de técnicas que ajuda bastante, que eu gosto bastante de indicar, inclusivamente há livros interessantes sobre isso. Essa terapia baseia-se no reconhecimento do fatto che a insônia baseia-se num problema de hiperativação, num problema de hábitos e num problema de crenças disfuncionais sobre o sono. Portanto, o que essa terapia tenta fazer? Em primeiro lugar, faz uma educação sobre, lá está, os ritmos circadianos, que vamos aprofundar no tal Zoom, no grupo Os Anos de Transição, sobre a necessidade real de horas de sono, porque as pessoas tendem muito a idealizar as 8 horas de sono seguidas, sem as quais estão a funcionar mal, e as pessoas muitas pessoas precisam de menos do que isso, e é muito individual, não há uma resposta definitiva para todo o gênero humano, evidentemente. O que interessa, lá está, não é a quantidade, mas é a qualidade. E depois, outra distinção importante a fazer é o tempo na cama versus tempo a dormir, e isso é especialmente importante depois no ponto que iremos ver da restrição do sono, que é uma técnica a fazer durante um tempo para reobligar, para aumentar a pressão do sono. Já vamos ver o que significa isto. Outra coisa é a normalização dos despertares noturnos. É uma queixa, sim, super frequente, né? Em consulta ouço imenso: "Ah, mas eu até durmo, mas vou acordando imenso". E depois? O que interessa é fisiológico, todo ser humano vai acordando. Ehm, está mesmo pensado provavelmente para a nossa sobrevivência como espécie, de não ter sonos profundos seguidos de 8, 9 horas. Simplesmente antes provavelmente não reparávamos tanto, eram ciclos onde o intervalo, com intervalos onde não reparávamos tanto nesses micro acordados, mas os despertares existem, fazem parte e vieram para ficar, e portanto temos que conviver com eles. É uma questão de não estressar sobre eles e sobretudo de perceber o que fazer se esses despertares acabam por ser irreversíveis. E a primeira coisa a fazer para nós, durante a transição, é perceber que sim, os despertares vieram para ficar, mas não a insônia.
e não é absolutamente assim que vamos ficar o resto da, o resto da vida. Temos que também diminuir um bocado essa preocupação sobre os despertares e baixar essa pressão já é uma ajuda para o sono. Depois, o controle de estímulos tem a ver com recondicionar o cérebro e, portanto, condicionar o estar na cama a duas atividades, basicamente, uma é dormir e a outra é o sexo, eventualmente, e ir para a cama só quando se tem sono. Se passado 15 ou 20 minutos não adormecemos, saímos da cama e claramente aqui temos que ter toda a atenção do mundo, não é sair da cama para ficar a ver ecrãs ou para ficar a fazer scrolling, ou pior ainda, ficar na cama com o telemóvel a fazer scrolling, isso é absolutamente letal. É levantar, sair da cama, isso sim, mas não submeter os nossos olhos a luzes de teto, luzes brancas, luzes frias, luzes muito baixinhas, o suficiente para fazer atividades monótonas e aborrecidas, tipo ler livros chatos, estender roupa, dobrar roupa, palavras cruzadas, simples, coisas super fáceis que não nos devem empolgar. Não podemos estar a ler um livro de Stephen King ou algo que nos ative muito, tem que ser algo muito, muito chato ou que não nos ative e, sobretudo, não em ecrãs digitais, deve ser em analógico, em papel, por favor. E voltar à cama quando se volta a ter sono. Não resulta, voltamos para trás. Não é ir para a cama quando toca, quando é tarde, não, é ir para a cama quando há os primeiros sinais de sono. Outra coisa interessante e importante a fazer no controllo de estímulos é acordar sempre à mesma hora e não ter aquele jet lag social brutal que é um dia de fim de semana acordo às 11, domingo acordo meio-dia e depois o resto da semana acordo cedo. Tentar manter alguma regolaridade nessa altura e mesmo quando podemos dormir, evitar compensar as insônias noturnas com o dormir mais de manhã. Evitar cestas ao máximo vai de encontro ao mesmo. Depois, aqui, outra técnica é a restrição do sono, que faz aumentar a pressão do sono. O que é a pressão do sono? A pressão do sono é um bocado intuitivo, quanto mais tempo fico acordada, mais sono tenho. Agora temos que fazer uma distinção entre tempo na cama e tempo a dormir, e se eu percebo que eu fico na cama 8 horas e meia, mas durmo 5 horas, posso, então, nessa técnica eu faço restrição de sono, eu faço um tempo de cama máximo de 5 horas e meia, ok? Se eu percebo através de um diário de sono que realmente eu fico na cama 8 horas e meia ou 8 horas, mas eu durmo 5 horas total, eu fico na cama 5 horas e meia. Nunca menos de 5 horas, porque depois eventualmente ficamos realmente disfuncionais. E, portanto, depois, à medida que aumenta essa pressão do sono, claro que ficamos, os primeiros dias ficamos de rastros e temos um período de cansaço extremo, mas depois, à medida que aumenta a qualidade do sono e conseguimos dormir efetivamente às 5 horas e meia totais que ficamos na cama, podemos ir aumentando o número de horas. É importante que uma coisa importante a manter, que é a hora de acordar mantém-se sempre a mesma. O que inicialmente eu faço é um corte na hora de dormir, ou seja, vou dormir mais tarde. Imagina que eu chego à conclusão que eu durmo 5 horas, ok? Então, eu posso ficar na cama 5 horas e meia, ok? Então, eu acordo, levanto às 6 e meia e vou dormir a 1. Vou dormir a 1. À medida que funciona, que passam vários dias e eu durmo aquelas horas todas que eu estou na cama, posso ir dormir cada vez mais cedo. E pronto, portanto, aumento a pressão do sono. Depois é importante fazer uma reestruturação cognitiva e mudar os pensamentos que incidem sobre a insônia, tipo, amanhã
vais ver amanhã vai ser um dia péssimo quando estamos né, naquele loop de não conseguir readormecer ou adormecer. Amanhã vais ver, não, vai ser um dia péssimo. Se não durmo 8 horas, eu não funciono, nunca vou dormir bem. Não, esse tipo de pensamentos anche qua. Até porque lá está, no tal curso sobre saúde mental na menopausa, falava-se dos estudos feitos sobre mulheres na menopausa e em ambientes de trabalho e verificou-se que a produtividade, apesar de tudo, não está realmente afetada. Ou seja, é uma falsa percepção de falta de eficiência que as mulheres têm sobre si próprias, ok? Nós sempre tendemos àquela coisa de aquele problema de complexos de inferioridade, de como se chama lá, a síndrome do impostor, etcétera, etcétera. É muito frequente nas mulheres e é absolutamente incrível constatar como nos estudos sobre a produtividade isso não funciona assim. E, em particular também a ideia que não vamos funcionar para nada durante o dia porque dormimos menos uma noite também não está, digamos, não se verifica. Afinal, sempre conseguimos funcionar muito mais daquilo que pensamos. E é importante desligar-nos desse círculo vicioso de pensamentos negativos sobre o sono. É importante também reduzir a hiperativação, portanto, é claro que isso poderá ajudar a fazer respirações profundas, diafragmáticas, relaxamento muscular progressivo, aquelas técnicas de training autogênico, etc. Deixar de pensar eu tenho que dormir, porque senão não vou poder. E a higiene do sono, que é o outro último ponto, claramente é toda uma série de recomendações que tem a ver com tudo que está à volta do ir dormir. Em primeiro lugar, a exposição à luz. E aprofundaremos isso no tal encontro de Zoom dos anos da transição. A exposição à luz é importantíssimo à noite, baixar as luzes da casa toda e evitar absolutamente luzes de teto, luzes frias. Infelizmente agora essas lâmpadas LED, que são uma praga, eu percebo, são muito econômicas, etc., mas são realmente uma praga. Fazer uma luz fria que parece um obituário. Devemos tentar encontrar aquelas mais quentes, ou pôr filtros, ou pôr aquelas. Eu estou a usar luzinhas de Natal na cozinha. Encontrei umas que ficam fixas, não estão aí e luzes muito baixas pela casa toda, candeeiros, coisas assim muito relaxantes. Também exposição ao ruído, portanto, música, sobretudo se for música alta, música, quer dizer, ativadora. Uma coisa é música classica ou música soft, uma coisa é música mais ativadora. Temperatura alta é péssima para ir dormir. Portanto, o quarto deveria estar fresco. Em Portugal, com a falta de aquecimentos, digamos que essa questão não é um problema, mas algumas pessoas podem tender a ligar aquecimentos elétricos ou coisinhas elétricas no quarto para ficar mais quente e tentar não ultrapassar, se não me engano, 16 graus, uma coisa assim muito, muito baixinha. Atenção também à cafeína durante o dia, às vezes é banal, eu sei que é banal, mas eu tenho muitas pessoas em consulta que não se dão conta da quantidade de café que tomam ou da sensibilidade à cafeína que elas têm, e especialmente os cafés da tarde, a partir da hora do almoço, começa a ser assim, bastante diferente tomar ou não tomar. E não esquecer o pormenor do chocolate, o famoso quadradinho de chocolate preto, o chocolate, specialmente o preto, specialmente o chocolate com mais cacau, tem uma prima da cafeína che è a teobromina e claramente è una sostanza che accorda imenso. Eu sou super sensível à cafeína, e a teobromina e portanto quando eu como qualche coisa que tenha chocolate à tarde, depois durmo pessimamente mal. Portanto já sei que não posso comer nada que tenha chocolate, especialmente chocolate preto, à tarde. E às vezes as pessoas vão buscar o famoso quadradinho de chocolate preto precisamente à noite, ou então, pior ainda, o gelado de chocolate, e aí pode ser também por aí.
Atenção ao álcool, aparentemente dá sono, mas piora imenso a qualidade do sono, piora imenso, portanto evitar o álcool. Fazer exercício físico, sim, regularmente sim, mas durante o dia evitar especialmente aquelas aulas mega agitadas ao fim do dia, 7 da tarde, assim, porque realmente estamos a dar uma mensagem de ativação de cortisol, estamos a dar uma mensagem à nossa pineal que estamos em pleno dia e depois é muito mais difícil fazer o não é, a degradação, o degradê, né, para um final de dia tranquilo. Diga-se, seja, já disse várias vezes, mas é bom sempre lembrar, evitar ecrãs à noite, quer pelo conteúdo, quer pelo tipo de luz, ok? Portanto, não, mas eu tenho a coisa, a proteção a luz baixa para proteger. Sim, mas depois tens, se estás a fazer scrolling e estás a ver coisas que acabam por estimular-te na mesma, notícias, bom, para que falar sobre notícias, mas mesmo aquele scrolling inocente de, Instagram, TikTok, etcétera, são coisas que perturbam imenso o cérebro. O cérebro não está pensado para processar aquela quantidade de informação a velocidade vertiginosa e, portanto, esquecer qualquer tipo de ecrã. Ok. E depois vamos também falar daquilo que é, digamos, adicional, digamos que podemos juntar, e isso um contributo meu, não faz parte do tal artigo, que são as plantinhas e os suplementos que eventualmente podem contribuir a uma qualidade do sono mais reparadora. Claro que sozinhas não são indutoras do sono, eu não posso pensar che con a valeriana, a cidreira, passiflora, eccetera, eu durmo como quando tomo um Valium. Não dá, não é isso, não é essa a função, mas digamos que são plantas que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono no contexto de tudo que acabamos de falar. Portanto, passiflora para baixar a ansiedade, valeriana para induzir o sono, para pessoas que não têm reações paradoxais com valeriana. Como sabemos, há pessoas que têm reações, insônias paradoxais com valeriana e temos que verificar isso. O açafrão verdadeiro, portanto, não é a cúrcuma, não é açafrão das Índias, mas o açafrão verdadeiro também tem um efeito ansiolítico, a cidreira digestiva ansiolítica, papoula da Califórnia, que é aquela que está sempre nos suplementos até de farmácia, mas naturais, porque é muito usada a papoula da Califórnia para manter o sono, digamos que reduz a intensidade dos despertares noturnos. Não é que eles deixem de existir, mas digamos que é mais fácil voltar a adormecer quando acordamos. O reishi, que é um dos cogumelos medicinais mais versáteis e mais importantes e que também tem essa função de regular o sistema nervoso e digamos, contribuir a um sono mais reparador, e os suplementos de magnésio, sobretudo em forma de bisglicinato, que tem mais impatto no sistema nervoso, impatto positivo no sistema nervoso, tomados à noite e no contexto lá está de uma nutrição saudável, cronoregulada. Há alimentos também que ajudam a dormir um bocadinho melhor, por exemplo, aqueles ricos em triptofano, o grão de bico, as sementes de abóbora, as massas, esses alimentos também são bastante interessantes para a alface, as sementes de papoila, os cogumelos shiitake, são alimentos que podemos, digamos, incluir nos menus da noite, cedo, para produzir mais serotonina e melhorar, portanto, a qualidade do sono, ok? Portanto, sobre o sono temos muito a dizer. Depois o último ponto, o último pilar mencionado, e que ultimamente, inclusivamente é incluído esse pilar, os relacionamentos saudáveis são incluídos na pirâmide da dieta mediterrânea, ou seja, a dieta mediterrânea já deixou de falar exclusivamente de alimentos, mas fala também de
como, em que contexto nos alimentamos, em que contexto comemos, né? Bom, fecho parênteses sobre a dieta mediterrânea, mas os relacionamentos saudáveis são fundamentais pela saúde, as conexões sociais significativas que claramente incluem família, amigos e amigas e a comunidade. Infelizmente, vivemos numa sociedade que destruiu o conceito de comunidade portanto, temos que pensar em forma um bocadinho mais individualista, em termos de família e amizades. Ver também muito a questão da qualidade versus quantidade, né, de vínculos importantes, desde que haja vínculos importantes e sociais importantes, onde realmente podemos procurar apoio emocional, uma sensação de pertença e carinho, tudo isso tem um impacto brutal, reduz a mortalidade, melhora a saúde cardiovascular, a saúde óssea, a saúde metabólica, é incrível como tudo isso é possível quantificar o efeito benéfico desses relacionamentos em termos de saúde. Uma coisa que me chamou a atenção em relação a esse aspecto da saúde, do bem-estar emocional mencionado nesse artigo científico publicato em 2025, relativamente a perimenopausa, menopausa e o bem-estar mental, é que eles falavam muito das ferramentas de inteligência artificial como sendo fantásticas, ou seja, diziam que ainda bem que temos a inteligência artificial che reduziu significativamente depressão e ansiedade nas mulheres que usavam esse chatbot para conversar sobre temas. Eu fiquei tipo, ok, já tocamos o fundo, ok? E a coisa mais irônica que eu achei o máximo desse artigo era que os autores diziam que essas ferramentas democratizam o acesso à saúde mental, porque agora qualquer pessoa tem um telemóvel e, portanto, qualquer pessoa pode ter acesso a essas ferramentas de inteligência artificial com a qual dialogar sobre os nossos problemas. E porque é claro que democratizar o acesso à saúde mental passa por ter um telemóvel, não passa, e com inteligência artificial, não passa pelos governos ter psicólogos suficientes e gratuitos e acessíveis para toda a população no Serviço de Saúde Nacional. Não, obviamente é a inteligência artificial que nos vai salvar. Pronto, portanto, é triste, é como mínimo deprimente, eu fico deprimida de imaginar mulheres dialogando com a inteligência artificial. Eu percebo que se possa chegar a esse nível de desespero e é isto que me deprime. É realmente isto que me deprime. Portanto, como sair disso? Não sei, porque é mesmo sistêmico, é social, é sistêmico. Mas pelo menos não comprar certas narrativas, acho que é algo que podemos fazer, é resistir, ligar já para as nossas amigas e combinar encontros reais para falar da vida real. Pronto, para hoje já está. Portanto, resumi 4 pilares em um, mas achei que tinham tudo a ver com uma com a outra, porque também o abuso de substâncias tipo álcool e tabaco também tem a ver com bem-estar mental. As pessoas não fumam e não bebem porque são parvas, fumam e bebem porque e essas substâncias têm uma função na vida e provavelmente vêm colmatar alguns problemas, algumas questões. Nos vemos nos próximos episódios do Sanity Fair. O Sanity Fair claramente continua, mas saímos da série Hot Flash News e falaremos de outros temas de interesse geral da saúde das mulheres. Até breve! Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.